Bom, e nós tínhamos já uma apresentação de recuperação na quinta e na sexta-feira para a soja em Chicago. Hoje, essa soja, nesta segunda-feira, vem subindo mais uma vez. Entretanto, pelo menos até o fechamento da sexta-feira, apesar dos números em Chicago apresentarem ligeira recuperação frente ao que aconteceu na semana passada e também o dólar ter conseguido apresentar patamares melhores de preços aqui no Brasil, pelo menos no ponto de vista de quem é exportador, como o Brasil é em relação à soja, sexta-feira fechou a 3,23 o dólar. Mesmo assim, nós tivemos uma regularidade, meio que uma estabilidade na última semana aqui no país, que teve apenas 4 dias, porque no dia 2 foi feriado no país. Ele estabilizou em R$ 77,50 o valor da saca das 60 quilos da soja, pegando como patamar inicial os valores praticados na região do Porto de Paranaguá. Vamos ver então como é que ficaram esses números. É a última semana aqui. Observe que nós temos apenas 4 colunas, porque no dia 2 de novembro foi feriado. Então, o dia 31 de outubro começou com valores a R$ 78,00 a saca de 60 quilos. No dia 1º tivemos o valor em R$ 77,50 e essa foi a prática durante a semana toda. Então, estabelecido em R$ 77,50, o que trazendo uma comparação na semana passada, pode-se dizer até que teve perdas, porque o registro traz 0,64% de queda para os negócios, para o valor médio da saca de 60 quilos da soja na região do Porto de Paranaguá. No Brasil, o mercado de câmbio oscilou bastante na última semana, mas acabou fechando a semana com saldo positivo, alta de superior a 1%. A sexta-feira encerrava com a moeda norte-americana sendo cotada aqui no Brasil a R$ 3,23. Vamos relembrar quais foram os últimos valores de fechamento para o dólar no Brasil. No dia 31 de outubro, na última semana, o dólar fechava a R$ 3,19. Na terça-feira, dia 1º de novembro, o dólar vinha para cima, fechava a R$ 3,24. O dia 2 de novembro foi feriado no Brasil em respeito ao dia de finados, portanto, não houve negociações com o dólar. Na quinta-feira, dia 3, o dólar recuava para R$ 3,23, permanecendo neste patamar. Na última sexta-feira, dia 4 de novembro, a R$ 3,23. Hoje, mais cedo, o dólar oscilava também aqui no Brasil. Há pouco vinha com queda em relação ao fechamento da última semana. O Agricultura BR começa trazendo os destaques internacionais da soja, até para mostrar como as movimentações têm influenciado diretamente os negócios aqui no Brasil. E olha, se eu fosse fazer um balanço da última semana lá em Chicago, podemos dizer que o saldo foi negativo. Uma semana que começou com um levantamento de pesquisa lá no começo da semana passada, que trazia o candidato lá nos Estados Unidos à presidência da República, Donald Trump, ligeiramente à frente de Hillary Clinton, o que mexeu com o dólar, o que mexeu com os negócios, porque aumentou a aversão ao risco. Isso fez com que a última semana tenha tido esse saldo negativo, apesar de uma certa recuperação, tanto na quinta quanto na sexta-feira. Em relação à diferença de pontuações, e aí o que nós temos feito? Comparado as diferenças que há entre a posição de novembro, que é de mais curto prazo, com a posição de maio, que é onde é tradicionalmente negociada a safra sul-americana. Nós temos 23 pontos em relação à diferença de valores de bushel entre tanto a posição de novembro para a posição de maio. A posição de maio é 23 centes mais alta do que a posição de novembro. É exatamente o mesmo que se tinha no fechamento uma semana antes. Portanto, os negócios ficaram mais baixos, mas as diferenças em relação às posições de mais curto prazo e de maio permaneceram as mesmas. E é o que nós vamos mostrar agora, o que aconteceu no comportamento para esses dois contratos, tanto de novembro quanto de maio. Eu começo por novembro aqui na Agricultura BR, mostrando que na segunda-feira passada, os valores praticados para soja no contrato de novembro eram de $10,02 por bushel. Na terça-feira, veja como caiu. Caiu para 9,83, foi quando foi divulgada na segunda-feira à tarde foi divulgada aquela pesquisa, e aquela pesquisa trouxe uma forte aversão ao risco. Com isso, na terça-feira, caía para 9,83, continuava a movimentação de queda na quarta, vinha para 9,77. Na quinta-feira, apresentou alguma recuperação, $9,79 o bushel, e na sexta-feira foi para 9,81, apresentando nova recuperação. Agora, vamos trazer o contrato de maio, porque o contrato de maio também mostra uma movimentação muito parecida em relação aos negócios com soja na Bolsa norte-americana.
é o que você acompanha comigo. Vamos ver então o contrato de maio. Esse contrato é importante porque é onde está sendo negociada a safra sul-americana. Na segunda-feira passada tinha $10,25 por bushel. Na terça-feira ele caía para 10,05. Quarta-feira, $10 o bushel, quase que ameaça ali a perder o patamar de $10. Na quinta-feira subiu para 10,02. Na sexta-feira, $10,04 por bushel. É importante lembrar que estes números, eles vão se mantendo nesse patamar por conta de uma demanda muito forte sobre a soja norte-americana e também sobre as incertezas aqui para a América do Sul, evidentemente. Mas principalmente demanda por soja segue muito forte nos Estados Unidos. Isso dá sustentação nos valores de Chicago, mesmo com a aversão ao risco que foi registrada na semana passada, mesmo com os problemas que também apareceram na última semana. Vale lembrar que nesta próxima quarta-feira acontece a divulgação do relatório de oferta e demanda, que deve trazer a safra americana acima de 118 milhões de toneladas produzidas de soja. Ainda falando sobre a corrida pela presidência dos Estados Unidos, uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelos veículos de comunicação do país, ABC News e Washington Post, mostram a candidata democrata Hillary Clinton à frente do candidato republicano Donald Trump em 4 pontos percentuais. Essa divulgação acontece hoje, um dia antes das eleições para a presidência dos Estados Unidos. Essa situação de a Hillary Clinton estar à frente novamente de Trump e em 4 pontos percentuais acontece depois que o FBI anunciou que não vai haver acusações contra a candidata no que diz respeito àqueles e-mails que ela trocava ao longo da sua estada dentro do governo dos Estados Unidos através de uma conta paralela não a oficial, a do governo. Bom, essa situação trouxe mais tranquilidade ao mercado de todo o mundo nesta segunda-feira, com a Hillary à frente de Trump mais uma vez. Vamos acompanhar então essa situação e outras que também dão fortalecimento à soja nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago. A campanha, portanto, ela se fortalece e tranquiliza o mercado. Já o petróleo registra ganhos depois de dias de queda, o que também funciona a soja para cima. E uma terceira situação é a safra de soja dos Estados Unidos, que pode superar os 118 milhões de toneladas, mas a demanda é muito alta, o que acaba sustentando os valores da oleaginosa na Bolsa de Chicago.